no capítulo 42. E o versículo de número 10. Vamos meditar no texto que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Versículo 17. Então morreu Jó, velho, mas farto de dias. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor nos deu uma boa palavra. Eu amo a Bíblia. É o livro que mais me fascina. E a cada dia que passa, quando eu penso que sei alguma coisa, eu acabo entendendo que eu não sei nada. Esses dias me perguntaram na faculdade qual era o livro que eu mais tinha o prazer de ler. Se eram os livros de Freud, se eram os livros de Marilena Chauí, ou se era o livro de algum filósofo da época. E eu decepcionei muita gente, porque eu disse: o livro que mais me fascina, minha professora, meu professor, que na maioria são ateus, é a Bíblia Sagrada. As pessoas buscam livros de autoajuda para livrá-los dos seus problemas, mas quando eu conheci a Bíblia, eu não encontrei um livro de autoajuda, mas eu encontrei a ajuda que vem do alto. Glória a Deus! Quando eu medito na história de Jó, olhando para o contexto histórico de seu livro, nós vamos entender que o livro de Jó é um livro dos mais antigos históricos escritos. Mais antigo até mesmo que os livros pentateucos escritos por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. A história de Jó é uma história tão antiga que é difícil até de denominar contemporâneos de Jó, pessoas que viveram no tempo de Jó. Mas é um livro de tanta riqueza, de tanta qualidade, que ao analisarmos cada capítulo, cada passagem, cada momento da história de Jó, nós vamos nos surpreender. Este homem Jó foi um homem que surpreendeu a tantos com a sua história de vida, que ao nos colocarmos de uma maneira em que podemos nos comparar a Jó, nós vamos nos surpreender com as atitudes de Jó. O livro de Jó vai começar a citar o seu nome, o personagem principal deste livro. E o relato vai dizer que havia um homem em Uz dos Caldeus, cujo nome era Jó. Jó foi um homem tão abençoado por Deus. Foi um homem que alcançou tanta graça de Deus. Foi um homem em que a prosperidade tomou conta da vida dele de tal forma que tudo que Jó tinha, tudo que Jó possuía, foi relatado minuciosamente no livro de Jó. Se nós olharmos para a vida de Jó como um administrador, como um empresário, aqui nós já vamos nos surpreender. O patrimônio de Jó foi um patrimônio tão vasto, tão grande, que nós vamos ver que Jó era um dos maiores empresários da época. Observe o patrimônio que Jó tinha. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. Naquela época se comercializava a lã da ovelha. Jó, ele era um comerciante de lã. O texto vai dizer ainda que Jó tinha 3.000 camelos
Os camelos naquela época e até nos dias de hoje são usados para o transporte das pessoas no meio do deserto. É como se Jó tivesse uma frota de ônibus para o translado das pessoas. O texto ainda diz que Jó, ele tinha 500 cabeças de bois e 500 jumentas. Estes animais também eram usados para o transporte de especiarias, mirra, lã, barracas e tendas daquela época. E como se não bastasse, o texto ainda diz que Jó tinha muitos servos e muitas servas à sua disposição. Observe como é que começava o dia de Jó. Isso é história. Jó, ao se levantar a cada manhã, a prosperidade era tão grande em sua vida, que o primeiro contato de Jó não era com o solo, os seus pés no solo. O primeiro contato de Jó era uma bacia com leite de cabra, para que ele pudesse lavar os seus pés a cada manhã. Leite era algo muito precioso. E a bênção da casa de Jó não se limitava somente nas suas finanças, no seu patrimônio, na sua visão administrativa. O texto vai nos dizer que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Foram 10 filhos ao total. E Jó tinha uma esposa que tinha a vida que qualquer mulher desejava. Uma mulher que tinha servas à sua disposição. A esposa de Jó, ela tinha o melhor linho fino da época. A esposa de Jó era uma mulher que tinha as melhores especiarias à sua disposição naquela época. E a família de Jó era uma família tão unida, tão próspera, que o texto diz que quando se faziam festas na casa de Jó e dos filhos de Jó, não eram festas como estamos acostumados nos dias de hoje. Normalmente, quando se aluga um buffet para uma festa, fazemos festas de mais ou menos 2 ou 3 horas, não é? E quando se encerra a festa, em alguns lugares, temos o costume de ajuntar alguns parentes, alguns amigos mais próximos e fazer a limpeza daquele local. A festa na casa de Jó não eram festas de 2 ou 3 horas. O texto diz que a festa na casa de Jó durava turnos de dias. Entrava um dia, entrava outro dia e a festa não parava. Começava o dia e se encerrava e a festa não se encerrava. E quando se acabavam os turnos de dias das festas, Jó me impressiona, pois normalmente o enfado, o cansaço toma conta das pessoas e o que nós mais queremos é descansar. É um momento de descanso, é um banho, é uma cama. Jó era um homem de tanta gratidão diante de Deus, que a Bíblia diz, no capítulo 2, que quando se encerrava esses turnos de dia, Jó, durante a madrugada, ele se levantava, pegava a melhor oferta e oferecia em holocausto no altar do Senhor. Tamanha era a gratidão. E Jó se levantava e dizia: muito obrigado, ó Pai, pelos meus filhos, pelo meu patrimônio, por tudo aquilo que eu conquistei. Tamanha era a gratidão de Jó. O texto diz que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, ou seja, Jó era o homem mais rico da terça parte da terra. Era muito conhecido. Havia uma estabilidade em sua casa, havia uma estabilidade em seus negócios, havia uma estabilidade nos seus sentimentos e nos seus relacionamentos, até que um dia, em uma reunião, onde os filhos de Deus se apresentaram diante do eterno Criador, nesta reunião, o texto diz que Satanás também estava lá, e a Bíblia diz que o Senhor indagou a ele perguntando: de onde vem? De que região você está vindo?
E Satanás diz: eu venho da terra, eu passeei por ela, eu rodeei a terra. Observe que agora é o próprio Deus dando testemunho de um mortal, o Criador dando testemunho da sua criatura, e pergunta: vistes o meu servo Jó? Observe as suas qualidades: homem reto, homem temente, homem sincero, um homem que se desvia do mal. Satanás diz: é claro que ele é assim. Tudo quanto ele coloca as suas mãos, o Senhor prospera. Tudo quanto ele tem, o Senhor tem o abençoado. Deixe eu apenas tocar em tudo quanto ele tem, e o Senhor verá se ele não vai te negar. Aqui nós temos que entender que a prova que Jó está passando é uma permissão de Deus, pois Deus permite. E aqui onde nós temos que tomar o máximo de cuidado, porque quem aqui nunca ouviu alguém dizer em um momento de estresse, em um momento de nervoso, dizer: ó Pai, me dá a paciência de Jó? Observe, a paciência foi dada a Jó de acordo com a prova que ele estava enfrentando. Aqui nós vamos ver um outro momento da vida de Jó, que por permissão de Deus, tudo quanto Jó tinha foi colocado à prova. O texto diz que aquilo que Jó tinha veio ser destruído por alguns acontecimentos. E de que forma Jó iria saber destes acontecimentos? Através de notícias. Diga após mim: notícias. Mais uma vez, notícias. Observe, nós somos diariamente alimentados por notícias, alimentados por informações. Quem aqui no dia de hoje não deu uma olhada em um jornal, se impresso, se na internet, se na televisão? De alguma forma, alguma notícia você absorveu no dia de hoje? Eu sou um jovem muito curioso, eu gosto de aprender as coisas, de estar informado daquilo que está acontecendo, principalmente no nosso país. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar um dia sem uma notícia do nosso país, sem uma notícia talvez do tempo climático. Nós somos alimentados por notícias, e notícias em momentos que nos trazem alegria, e em outros momentos, notícias que não nos trazem tantas alegrias assim. Este é o momento que Jó vai passar, em que notícias vão assolar a vida de Jó, e todos nós receberemos notícias diariamente, uma hora boas, outra hora nem tão boas assim. E eu quero nestas palavras, em rápidos minutos de meditação, compartilhar com você 4 notícias que abalam um homem, mas uma esperança que o sustenta. 4 notícias que abalam um homem, mas uma esperança que o sustenta. Você pode dizer isso para alguém? Vamos lá? 4 notícias que abalam um homem, mas uma esperança. Agora pegue na mão dessa pessoa e diga para ela: existem notícias que querem te abalar. Diga para ela: mas existe uma esperança que está te colocando de pés. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. As notícias que vão chegar até Jó, nós vamos observar no capítulo de número 1. O texto nos diz que vieram os salbeus, os caldeus, e vieram contra o patrimônio de Jó, contra o que Jó tinha. E a Bíblia diz que eles levaram os bois, levaram as vacas, levaram os jumentos de Jó. Como se não bastasse, caiu fogo do céu e consumiu os servos e as servas de Jó. Observe que o patrimônio de Jó está sendo assolado, e é nesse interim onde tudo que Jó tinha está sendo levado,
que chega um mensageiro às pressas na casa de Jó. E de Jó, eu venho te trazer uma notícia. Lá no campo, o seu gado, os seus servos, tudo que você tinha de plantio foi assolado, foi levado, foi tomado. E só eu escapei para te trazer essa notícia. A primeira notícia que está abalando a vida de Jó. Jó, tudo que você conquistou, tudo que você construiu, já era, perdeu, se foi. Jó, você está falido. A primeira notícia que tentou abalar a vida de Jó foi a notícia da falência. Imagine comigo um homem diariamente trabalhar, labutar por uma conquista, e da noite para o dia saber que não tem mais nada. Uma coisa é você sempre ter, outra coisa é você não ter, lutar, trabalhar, conquistar e perder aquilo que você conquistou. A falência bateu na porta de Jó. Jó, você está falido. Jó, você está em crise. Jó, você não tem mais nada. Jó, sua estabilidade já era. Jó, seu patrimônio se foi. Esta notícia tentou desestabilizar a vida de Jó. E cá para nós, quantas pessoas não estão vivendo um tipo de falência em sua vida? Se financeira, se familiar, se espiritual, seja ela qual área for, e o inimigo está batendo palma e dizendo: acabei, porque ele não suportou essa notícia. Destruí, porque ela não aguentou essa notícia. Mas eu encho o meu coração de esperança em te ver aqui hoje, porque em meio às notícias de falência que podem estar abalando a sua vida, você veio para o culto, já louvou, já deu glória, já ofertou, e Deus está te dizendo que não é essa notícia que vai acabar com você. Tantas outras já vieram para tentar te destruir, para tentar te parar, mas pega essa palavra. Deus é quem te segura pela tua mão direita, tira toda a pedra de tropeço do seu caminho e recebe essa palavra. Não é essa falência que vai te destruir. Eu estou sentindo Deus aqui. Pega essa palavra. Deus vai te tirar da falência hoje, diz o Senhor. Pegue na mão de alguém, dá uma chacoalhada nele, ó glória, e diga para ele: Deus vai te tirar da falência. Não é essa falência que vai acabar com você. Um novo dia vai amanhecer, a esperança vai raiar. Deus está te dizendo: eu tenho escape, tenho socorro, tenho providência. Ó glória! O filho pródigo pediu a sua parte na herança e saiu da casa de seu pai. E o fim de um pródigo sempre será com os porcos. O fim do pródigo foi a falência. E quando ele perdeu tudo que tinha, o texto diz: e o pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Estou falido, estou sem nada, acabou tudo, só me resta o meu pai, e eu só quero ser mais um servo. E quando chegou na casa de seu pai, o pai estava de braços abertos para recebê-lo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Existem crentes que entraram aqui e talvez você está passando por conflitos na vida, por batalhas que o teu sorriso não demonstra aquilo que você está enfrentando, e talvez ninguém nunca vai saber aquilo que você está enfrentando, mas eu venho aqui em amor, em esperança, em caridade te dizer: o Pai sabe o tipo de falência que você está enfrentando, e talvez alguém já bateu na tua porta dizendo: não tem mais jeito, a notícia da falência chegou, mas Deus está te dizendo que hoje é uma noite de recomeço na tua vida, porque essa notícia de falência não vai acabar com você. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Existem pessoas que estão vivendo uma falência espiritual e não tem quem faça o tirar desse fundo, desse poço, mas Deus está te dizendo que a corda da intimidade ainda está na palma da mão dele. O diabo está tentando te afastar da comunhão, da presença de Deus, mas Deus está te dizendo: sou eu quem estou chegando com uma notícia de mudança. A notícia de destruição chegou, mas eu chego com a notícia de restituição, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Hoje Deus está te dizendo: essa falência não vai acabar com você. Eu sou Deus que vou restituir tudo aquilo
aquilo que você perdeu. Quem pode aplaudir ao Senhor? A segunda notícia que tentou abalar a vida de Jó está logo mais adiante, porque chegou um outro mensageiro com uma outra notícia e disse: Jó, o negócio não está muito bom para o seu lado hoje não. Todos os seus filhos estavam reunidos na casa do primogênito, comendo e bebendo. Veio um vento da além do deserto que ninguém viu como chegou. Deu nos 4 cantos da casa e a casa caiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Gente, todos os filhos, os 7 homens e as 3 mulheres, reunidos dentro de uma casa, fazendo banquete. Um vento que ninguém sabe como é que chegou até eles. Deu na estrutura da casa. A casa caiu e todos morreram. E só eu escapei para te trazer essa notícia, Jó. Qual é a notícia? Você não tem mais história, porque os filhos são a história de seus pais. Quem dá prosseguimento na história familiar são os filhos. O Provérbios diz que a coroa dos pais são os vossos filhos. Jó no capítulo 19, versos 5 e 6, ele diz: tiraram a coroa da minha cabeça. Ele estava falando sobre os próprios filhos. A história estava na mão dos filhos. Aquilo que eles iriam prosseguir fazendo, cultivando, ficaria na mão dos filhos. Agora os filhos estão mortos. Não tem mais ninguém para dar continuidade na história. E a notícia que te abala é essa: você não tem mais história. Os teus filhos já eram. Os teus filhos já morreram. Os teus filhos já estão nas drogas e dali para o fim é apenas um passo. Mas eu venho aqui com uma flecha na mão do valente dizer para alguém: os teus filhos, a tua história está na palma da mão de Deus. E talvez essa notícia chegou na tua porta dizendo: teu filho vai morrer nas drogas, vai morrer atrás das grades, vai morrer em um beco usando droga. Mas Deus está te dizendo que o teu filho está na palma da mão de Deus. Pega essa palavra: a tua história não vai morrer, a tua história vai continuar. Gabriel, mas eu não sei de onde veio esse vento e deu nos 4 cantos da casa. Ei, a tua casa não vai cair, diz o Senhor. Seja a boca de Deus para alguém, pegue na mão de alguém, dá uma chacoalhada e diz para ele: o vento está soprando, diz, mas a tua casa não vai cair, teus filhos não vão morrer, a tua história não vai acabar. Deus está te dizendo: os teus filhos vão continuar. Gabriel, mas já morreu. Deus é poderoso para ressuscitar aquilo que morreu. Aleluia! Você vai ter história. Não, era para você ter dado glória. Você vai ter história. O que você quer dizer com isso, Gabriel? Eu estou te dizendo que Deus vai enviar o anzol lá no teu filho, vai trazer para cá para dar continuidade na tua história. Glória, você filho que está aqui, você tem história. Você tem a oportunidade de dar continuação à história dos teus pais. E que é uma palavra de Deus para vocês, jovens. Vocês vão chegar aonde os teus pais não chegaram. Vocês vão conquistar o que os teus pais não tiveram condições de conquistar. Seu pai não teve a oportunidade de fazer uma boa faculdade, Deus está te dando essa oportunidade. Seu pai não teve um tênis bom, uma roupa boa, Deus está te concedendo isso, cara. Pelo amor de Deus, vamos despertar. Ah, Gabriel, porque eu já estou solteiro há tanto tempo, eu não aguento mais. Meu filho, tira isso da sua cabeça. Tira esse negócio de quem é solteiro é alguém que não pode ser usado por Deus. Posso desmistificar algo aqui? Se eu puder, diga amém. Amém. Há um místico em que um solteiro não deve ser valorizado. Solteiro é pecador. Solteiro é instável. Ei, eu sou a favor do casamento. A maior ideia de Deus, o maior projeto de Deus se chama família. E isso só pode ser constituído através de um casamento. Agora, ser solteiro não é estar encalhado. Encalhado é quem casou errado, tem que ficar junto pro resto da vida. Ser solteiro é ter a oportunidade de escolha.
Saiba escolher bem. Você está dando risada aí? Eu te entendo, velho. Eu te entendo. Eu já recebi muitas notícias que me abalaram. Pô, mas tão jovem, Gabriel? Pô, mas tão jovem. Eu já contei aqui meu testemunho algumas vezes, mas quer um outro lado da história? Após aceitar Jesus? Após aceitar Jesus. Após pregar a palavra? Depois de muitos anos já pregando. Conta, 21 anos. Trabalhava em uma empresa. Eu era auxiliar administrativo, mas sempre fui falante, sempre fui comunicativo, sempre tive o poder de pôr as pessoas na palavra. Me jogaram para a equipe de vendas. Em 6 meses a equipe de vendas triplicou aquilo que estava vendendo. De vendedor eu passei para supervisor de vendas. De supervisor eu passei para gerente interno. De gerente interno eu passei para gerente estadual. Em 2 anos dentro da empresa eu já estava mandando em tudo. Conquistei muita coisa. 3 anos dentro de empresa, decidi sair. Não, vou ser empresário. Vi a oportunidade, vi aquilo que estava aparecendo diante de mim, uma oportunidade, abri minha própria empresa. Com um ano de empresa, comprei carro, apartamento, minha noiva linda, cheirosa, linda, levei na loja e disse, compra, filha, do jeito que você quiser, pega tudo. Fez do jeito que ela queria, aquela miserável. Deus tem a vida dela. Eu me enchi. E eu disse, tô bem, 23 anos de idade, tô estável, tô decolando. Eu recebi uma profecia quando eu tinha 17 anos de idade, mas eu não me lembrava dessa profecia. E o profeta disse, se você abrir uma fábrica de guarda-chuva, vai parar de chover. Se você abrir uma borracharia, vai parar de furar pneu. Se você abrir uma sorveteria, vai parar de fazer calor. Você vai trabalhar para mim. Mas eu sempre lutei com isso dentro de mim. E quando eu conquistei tudo, eu disse, o profeta estava errado, errou o endereço. Da noite pro dia, fui viajar para pregar. E quando eu voltei, eu me deparei com uma dívida de 180 mil reais. Com 23 anos, aquilo me desestabilizou. Eu tive que vender tudo. Vendi apartamento, vendi carro, vendi a estrutura da empresa. E sabe o que aconteceu com a noiva? Perna para quem tem. Não foi uma perca, foi um livramento. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está falando com alguém aqui. Existem percas que aos olhos humanos são percas, mas lá na frente você vai entender que foi um grande livramento de Deus para a sua vida. Eu perdi tudo, fui morar dentro de um porão em Belo Horizonte e passei a ganhar 480 reais. Pensa como é que ficou minha cabeça. Pensa como é que ficou a minha vida. Eu não sabia mais o que fazer. Comecei a passar em psicólogo e foi ali onde eu obtive o interesse de estudar psicologia. E eu estava como Jó, recebendo notícias. Está falido, não tem história. Gente, mas olha o que Jó fez no capítulo de número 1 ainda. Após receber essas 2 notícias, que é o primeiro estágio da vida de Jó. Capítulo de número 1 e versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou na terra e adorou. Sozinho, sem ninguém, sem família, não entendendo nada. Mas quando eu observei isso, eu disse, poxa, eu estou como um Jó, trazendo notícias da minha porta que tem tentado acabar comigo. Mas eu entendi que é no meio dessas notícias que eu tenho que rasgar o adorador que existe dentro de mim. Glória, estou na prova, glória. Tô na luta, glória. Tá difícil, glória. Tô gemendo, glória. Tô perdendo, glória. É no momento da notícia que não me faz bem que Deus quer ver o adorador que existe dentro de mim. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê os adoradores em meio às notícias que estão abalando a sua vida?
Levante a tua mão e tira um minuto para você adorar a Deus. Deus está fazendo você entender que é no meio dessa luta, dessa notícia, que você tem que adorar, tem que glorificar. Deus está observando este adorador aqui em Vila Ré nessa noite e está dizendo: adora que eu entro com providência, adora que eu entro com mudança, adora que eu entro com resposta, adora que eu entro com milagre. Deus está te dizendo: se a notícia chegar, abre a boca para adorar. Aplauda Jesus. Já ficou tão abalado que houve uma segunda reunião. Observe, capítulo 2, versículo 4 em diante. Satanás se apresentou de novo diante de Deus, e Deus pergunta: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra, de passear por ela. Viste o meu servo Jó? Novo testemunho. Homem sincero, homem reto, que em meio a tudo que está vivendo não se desvia da minha presença. Aí Satanás diz: pele por pele, e você vai ver, se tudo quanto ele tem, ele não vai te negar. A Bíblia diz que por permissão de Deus, chagas vieram sobre o corpo de Jó. Jó foi cometido de doenças em seu corpo físico, aonde ele não tinha mais pele, aonde Jó teria que ficar afastado da sociedade pelas chagas que assolaram o seu corpo. E o texto diz que Jó foi parar no lixo da cidade. Capítulo 2, versículo 8. Jó foi parar no lixo, nas cinzas da cidade, porque era o único lugar onde o odor do corpo de Jó não incomodava mais ninguém. Lixo se dá bem com lixo. E lá no lixo, Jó achou um caco de telha para se coçar do incômodo que ele tinha em sua carne. E Jó se coçava daqui, e Jó estava sendo assolado por aquele mal em seu corpo. E como se não bastasse, vem a terceira notícia. A esposa de Jó, a bela, a linda, a cheirosa, chega diante de Jó e diz: Jó, tá fedendo, homem, tem mais nada na vida, tá falido e não temos mais filhos, e ainda retens a tua sinceridade diante de Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Jó, a terceira notícia que está te abalando é essa: o teu casamento está em crise. Como é? O teu casamento está em crise. Isso eu não vou suportar, isso eu não vou aguentar. Em um momento de fé indefinida da esposa de Jó, eu tinha tudo, eu podia tudo, eu conquistava tudo, e agora eu não tenho mais nada. Isso levou o casamento de Jó a um conflito, onde a mulher dele olhava para ele e dizia: amaldiçoa, deixa a tua fé. E a contenda começou, e quebra daqui, quebra de lá, amaldiçoa, morre infeliz. Jó olhou para ela e disse: não retens a tua sinceridade diante de Deus? Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor.